Como ganhar mais de 3 mil reais sendo CLT? Eu coloquei esse valor de 3 mil e pouquinho porque corresponde atualmente a 2 salários mínimos. Eu tenho 26 anos e quero te dar algumas dicas, tá? De como você pode fazer isso e pode manter a sua carreira mesmo saindo de baixo, talvez de uma periferia, igual eu mesmo saí. Antes, eu vou falar de 3 cenários possíveis para você que é CLT. Provavelmente você se encaixa em um desses cenários. Se você não se encaixar, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só para você. Cenário 1, você já tem faculdade, você já é formado ou está cursando faculdade e está ali trabalhando numa empresa. Um outro cenário é se você já trabalha para alguém, mas não tem faculdade. Então, eu trabalho chamado aqui, eu não gosto dessa palavra, mas para você entender, chamado subemprego. Então eu faço bico, eu trabalho no braçal, sabe? Eu faço força, não tenho faculdade e é isso. É o que tem para hoje. E no terceiro cenário, você faz faculdade ou você já fez faculdade, ou seja, formado, ou você não tem faculdade, mas... Ponto importante aqui, mas você sonha em empreender. Sonho em abrir meu próprio negócio. E abrindo parênteses aqui, existe até um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, onde esse filho mais que pensa como rico, ele tem esse sonho de abrir essa cafeteria e ele começa a trabalhar numa cafeteria para entender todo o sistema lá, como funciona. Então ele falou que limpava chão, atendia cliente, fazia o caixa, fazia tudo para saber toda a operação, para quando ele abrisse a cafeteria dele, ele ia saber operacionar tudo aquilo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos mais ou menos na Subway, sendo atendente, então eu ficava lá, qual pão você quer? Vai dobro de recheio, bacon, dobro de queijo, etc e tal. Então eu era estagiário lá, então eu trabalhava 6 horas como atendente. Pô, foi uma experiência incrível para mim. Você não vai ver eu falando mal de lugares que eu já passei e muito menos do CLT. E aqui é um outro vídeo sobre CLT, empreender e etc e tal. Esse não é o foco desse vídeo, mas eu tive então essa passagem na Subway, depois eu comecei a estudar, trabalhei no aeroporto Viracopos, eu sou de Campinas, São Paulo. Aí eu comecei a tracionar minha carreira, então eu passei por algumas empresas multinacionais como a Bosch e atualmente a CPFL, onde a State Grid, que é o maior grupo de energia do mundo, tá? Controla a CPFL e tudo isso mesmo saindo de baixo, de uma comunidade, de uma casa onde em frente vendia-se droga, tinha todos os problemas de comunidade, vizinho chato, etc e tal, e dizer para você, encorajar você também que é possível, tá? É possível sim você conquistar muita coisa, mesmo com a desigualdade do Brasil. Eu entendo esse ponto e eu quero gravar um vídeo sobre isso, tá? Que realmente existem pessoas que começam mais próximo da linha de chegada do que outras pessoas que começam lá atrás, lá no fundo, lá no final, sabe? Tem muito mais caminho para pedalar, para percorrer do que outras pessoas privilegiadas. Ponto número 1 aqui, não se apegue, tá? Se você é novo e eu não sei aqui os recrutadores que estão me assistindo, se existem recrutadores ou não, mas não se apegue às empresas. Realmente é muito verdade aquela frase onde você só é mais um número, tá? Independente do tamanho da empresa. Então, por exemplo, eu trabalhei na Bosch. Bosch é uma gigantesca. O mundo inteiro conhece a Bosch e eu fiquei só um ano na Bosch. A gente precisa entender, e os mais velhos estão começando a olhar pra gente, uma geração mais nova, diferente do que essa geração antiga. Então, a geração antiga era muito apegada ao tempo de empresa. Para eles, era normal, é normal você conversar com uma pessoa mais velha de 50, 60 anos de idade e saber que ela planejou e fez uma carreira de 30, 40 anos em uma única empresa. Acontece que nossa geração, devido à tecnologia, devido à velocidade das coisas, nossa geração não está muito se importando com isso. Não está tendo muito apego igual a geração antiga. E isso eu não estou falando que nós estamos totalmente certo. Existem seus pontos positivos e existem seus pontos negativos, mas aqui uma verdade é, a nossa geração hoje em dia ela não tá mais apegada, né, a empregos que nós vamos ficar lá por 30, 40 anos. Então, trocar de empresa faz com que você aumente o seu salário. Por quê? Porque você não vai trocar de empresa pelo mesmo salário. Você não vai trocar de empresa sendo elas por elas. Então você vai colocar na ponta do lápis e vai falar assim, quanto que eu custo para ir? Qual é o custo para ir para essa empresa? Qual é o custo que eu vou ter mensalmente fazendo isso nessa empresa? Uma empresa eu vou trabalhar home office, uma empresa eu vou trabalhar presencial, uma empresa eu vou trabalhar híbrido, uma empresa eu vou trabalhar mais longe, mais perto de casa. Então, você coloca tudo isso no caderno e aí você vai transferindo de empresa. Isso é uma estratégia que pouca gente fala, mas
No fundo, é o que dá certo, é a verdade. Você trocar de empresa faz com que você seja mais valorizado em menos tempo. Mas veja bem, eu não estou falando para você chutar o balde, você não ter compromisso com a sua empresa, não é nada disso. Tudo bem você ficar 5, 10, 20 anos, sabe? Mas o importante aqui é você desenvolver a habilidade de pegar conhecimento rápido, de ser proativo, de ser rápido nas coisas e depois se colocar à disposição do mercado para ver quanto que o mercado de fato está pagando sobre as suas habilidades. Então esse é o famoso estudar mercado. Você precisa estudar o mercado, como o mercado está. E aqui eu pego um gancho para o número 2, que é estudar o mercado. Aqui um pouco mais profundo, vou diferenciar esse ponto. Vou te dar um exemplo da minha vida. Quando eu entrei na Bosch em 2020, a Microsoft fazia acho que apenas um ano que tinha lançado o Power BI, e aí eu descobri na Bosch Power BI ia ser a ferramenta do futuro. Então, quando eu conheci na Bosch, logo depois eu comecei a estudar e vi que realmente o Power BI era uma ferramenta muito utilizada no mercado. Então, quando eu não sabia, você concorda que eu tinha um know-how, eu sabia algo de novo que o mercado poderia pagar mais. Por quê? Porque era uma ferramenta em alta. Então, quando eu falo para você ficar de olho no mercado, você tem que saber que o mercado também se atualiza. O mercado também gera novas tecnologias, ou seja, novos softwares, como por exemplo, SQL, Python, Power BI, Excel, e essa é a minha área, tá? Então, se você souber desse software, saber mexer nisso, dificilmente você não vai se destacar. Por quê? Porque essas ferramentas te dão um leque de oportunidades para fazer algo novo, inovar, criar na sua área. Inclusive é o número 3 aqui do vídeo, onde tente fazer, pelo amor de Deus, tá? Tente fazer algo a mais sempre. Por quê? Porque pessoas normais, pessoas comuns, pessoas medíocres, entre aspas, porque o significado de mediocridade é mediano, existem 90% das pessoas são medianas. Elas fazem somente o que elas precisam fazer. Então, eu fui contratado só para apertar esse botão, arrastar isso e ficar aqui. Se você ficar todo o seu tempo só clicando no botão e arrastar aqui, não tem como você ganhar mais. Não tem como você mostrar para o seu chefe que você precisa ser mais valorizado. Ou mostrar para o mercado, que é o ponto número 2, que você tem condições para ganhar mais. Sacou qual é que é? Tem aquela famosa história que o chefe, né, ele pede para 2 pessoas comprarem uma banana na feira. Isso o meu gerente, né, meu atual gerente que me contou. Mas eu já tinha ouvido histórias semelhantes, enfim, historinhas aí que as pessoas contam. Então esse chefe tinha 2 pessoas e pediu para essas 2 pessoas ir comprarem banana. E não existia banana nessa feira, mas a diferença, eu tô falando bem resumidamente aqui. Chefe, não tinha banana, tá aqui seu dinheiro de volta e é isso, muito obrigado. O segundo funcionário, eu vou chamar aqui de Joãozinho, o Joãozinho chegou e falou assim, ó, chefe, não tinha banana, mas eu perguntei pro vendedor, segunda-feira ele vai repor a mercadoria, eu passei andando pela feira, tinha maçã, tinha uva, tinha morango. Você quer substituir hoje a banana por outra fruta? Então ele deu opções pro chefe dele ali, ele deu munição, sabe? Ele saiu da obviedade, ele saiu do que ele somente foi pedido para fazer. Enquanto funcionário número 1, ele só fez o que pediu para ser feito. Ah, Robert, mas quem tá errado, quem tá certo aqui? Ninguém. Olha que interessante. Ninguém tá errado, ninguém tá certo. Provavelmente ninguém vai ser mandado embora. Tá tranquilo, mas quem você acha que tende a receber mais, a receber uma promoção, a receber um aumento de salário? Provavelmente o Joãozinho, porque ele pensou em algo diferente. E agora comenta aqui embaixo, faz sentido para você? Se você chegou até o final desse vídeo, tá? Não deixa de se inscrever no meu canal, porque aqui eu falo sobre dinheiro, investimentos e negócios. Se você gosta desse assunto, né? Então já clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa seu like para chegar a mais pessoas. E se você conhece alguém que passa por esse sentimento também, compartilhe esse vídeo para ele. Até o próximo vídeo, tamo junto.